Fala, meu querido, um beijo no seu coração. Tô aqui hoje pra gente resolver um exercício da FUVEST, cara, de ecologia, que tem a ver com a dinâmica populacional. Legal pra caramba, vem comigo, vamos dar uma olhada no enunciado, ó. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Aí tem 4 gráficos ali, que eu coloquei esses caras na lousa pra gente conversar. Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve... Cara, calma. Antes, que porcaria é uma população, não? Seguinte, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se eu estiver dentro de um lugar, só seres humanos, isso é uma população de humanos. Se eu estiver num lugar, só formigas, isso é uma população de comidas. Ai, Pedro, e se eu juntar o humano com a formiga? Não é mais uma população, é uma comunidade, que por definição é um conjunto de populações. Mas para ser população, tem que ser de um cara só, amém? Agora é o seguinte, ó. Quando a gente analisa a dinâmica populacional, a gente está falando do tamanho de uma população. E existem fatores que influenciam no tamanho, no número de indivíduos dessa população. Por quê? Existem fatores que aumentam o número de indivíduos dessa população e fatores que diminuem o número de indivíduos dessa população. E esse exercício trata exatamente disso, porque se a gente analisar o gráfico, eu tenho gráficos de emigração, imigração, mortalidade e natalidade. E esses são os caras que influenciam no número de indivíduos que uma população tem. Pedro, como assim? Se liga, ó. A gente vai rachar a lousa aqui no meio e vai analisar só do lado de cá. Vamos fingir que essa população é de ser humano, para ficar mais fácil para a gente. E tem ali 100 seres humanos nessa população. Se liga, ó. O primeiro gráfico está falando para a gente de emigração. Emigração, emigrante, é o cara que está saindo do seu país, amém? Saiu daqui, foi embora, é um emigrante seu. E mortalidade é a taxa de indivíduos que está morrendo. Então, peraí, eu tinha 100 seres humanos, tem gente indo embora e tem gente morrendo, a população vai diminuir. Não estou nem analisando o gráfico, só estou pensando no conceito. A população vai diminuir. Isso significa que emigração e mortalidade são os fatores que diminuem o tamanho da população, diminuem o número de indivíduos de uma população. Agora, se a gente olhar para o lado de cá, eu tenho imigrantes, que é quem chega, e natalidade, que é quem nasce. Então, peraí, eu tinha 100 seres humanos. Se estiver chegando gente ou estiver nascendo gente, o número de indivíduos da minha população vai subir. Então, para lá, eu tenho os fatores que aumentam a minha população. Para cá, diminuem a minha população. Para lá, os fatores que aumentam a minha população. Pedro, mas está aumentando, está diminuindo? Agora é a hora da gente olhar no gráfico. Se liga. Olha para cá. Emigrante está constante. Isso significa que ao longo do tempo não tem ninguém saindo daqui não, beleza? Agora, a mortalidade não está constante. Ao longo do tempo ela está aumentando. Então significa que tem gente morrendo nessa população. Mas se a gente olhar do lado de lá, a natalidade também está constante ao longo do tempo. Isso significa que não tem muita gente nascendo não. Mas se a gente olhar para a imigração, que é quem chega no nosso país, não está constante não, está aumentando. Isso significa que tem gente chegando nessa população. Então, peraí, olha para os gráficos, cara, percebe o seguinte, o mesmo tanto que a população está perdendo pela mortalidade, é o mesmo tanto que ela está ganhando pela imigração. Você pode conferir isso lá no enunciado do exercício, nos gráficos, com os números. O mesmo tanto que está morrendo é o mesmo tanto que está chegando. E saindo e nascendo está constante, não tem ninguém. Então, peraí, não vai mudar nada na vida da minha população. Porque os fatores que podiam influenciar na diferença, na quantidade de seres, de indivíduos da minha população, eles se completam, eles se tornam constantes. Porque tem gente morrendo, mas ao mesmo tempo tem a mesma quantidade de gente chegando, fazendo a nossa população ficar equilibrada, igualzinha, manter-se constante. Vamos dar uma olhada no enunciado ali, nas alternativas. Ó, com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve diminuir nos 5 primeiros anos. Não vai diminuir porque está constante.
Manter-se constante nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período considerado. Cara, olha para os gráficos ali em cima. O tempo não é de 5 anos, o tempo estimado ali no eixo X é de 20 anos, então tá errada essa. C. Diminuir continuamente ao longo do período considerado. Não vai diminuir, a gente viu que vai se manter, né? D. Manter-se constante aí ao longo do período considerado. Amém, chegamos, letra D, de Deus me livre errar um exercício fácil desse. Um beijo no seu coração, até a próxima.